por favor, pegue a sua Bíblia. E é um tema polêmico, tem gente no meio gospel, no mundo evangélico, que quando você comenta sobre os filhos de Nefal, ou Nefel, que foram os Nephilim, sobre gigantes que existiram antes e depois do dilúvio, eles torcem o nariz porque aprenderam dentro do sistema que isso não existe. Afinal de contas, como é que pode? Se está escrito que no céu nós seremos como os anjos, e os anjos supostamente são seres assexuados, ou seja, não têm sexo. Então, como é que pode anjos descerem e copularem com mulheres e assim gerar gigantes? Isso é mentira, isso não existe, porque o sistema religioso ensinou assim. E todos nós, ou a grande maioria aqui presente, eu me incluo, nós bebemos desse vinho do sistema. Nos embriagamos com esse vinho do sistema. Mas o Pai é tão misericordioso, tão bondoso, que no devido tempo, foi um processo, é como uma gravidez. Ele foi abrindo os nossos olhos, colocando pessoas em nossas vidas para ensinar-nos um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, e até livros, e com o boom e o advento de live streaming, ou seja, a transmissão ao vivo, através dessa plataforma ou de outras, então fomos aprendendo coisas que jamais havíamos aprendido dentro dos cultos e que sempre estiveram escritas aqui nesta palavra, sendo que nos templos CNPJ, o que menos se faz é pregar a simplicidade do evangelho. Você pode ver o seguinte, gasta-se quase 1 hora falando do dízimo, o dízimo pagão, o dízimo totalmente contrário ao que está escrito aqui, e cria-se um terrorismo evangélico dizendo que se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. E aí entrarão em sua vida 3 demônios, o cortador, o devorador e o migrador. E onde você colocar as suas mãos não vai prosperar. Esse é o ensino que nos foi passado. E quando alguém, ou até uma pregação, ou um canal de YouTube começou a mostrar coisas completamente diferentes, uma outra visão daquilo que os nossos ouvidos estavam acostumados a ouvir e também os nossos olhos acostumados a ver, no princípio a gente duvidou, a gente ficou com o pé atrás, mas pouco a pouco o Espírito Santo foi limpando, foi tirando aquele ranço do passado, aquela casca religiosa. Ainda não somos um produto feito, completo, ainda estamos sendo lapidados. Mas olha, eu falo por mim. Hoje, eu, Gustavo, me sinto muito mais, deixa eu colocar assim, convertido do que os mais de 20 anos que eu passei dentro do sistema religioso na Igreja Universal. Porque hoje, quando eu pego a palavra para ler, eu pego para alimentar o Espírito Santo dentro de mim e para aprender e amar ainda muito mais ao meu Salvador. Quando eu estava no sistema, eu pregava a palavra para arrancar dinheiro, que é exatamente isso que esse pessoal faz. Por isso, pessoal, eu até peço que vocês orem por mim, mas eu não tenho mais paciência com esse pessoal do mundo gospel, com esses pastores que, mesmo sabendo a verdade, conhecendo, ou vocês pensam que eles não sabem? Claro que sabem.
Essas igrejas evangélicas começaram com a ajuda da maçonaria. E que comunhão há entre luz e as trevas? Entre o Salvador e Belial? Não há nenhuma comunhão. Então, algo que comece errado, a probabilidade é que também acabe errado, acabe mal. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 6, que nunca nos foi ensinado da maneira como deve ser. Eu vou ler aqui a versão João Ferreira de Almeida, e se você estiver aí com a sua Bíblia também, por favor, Gênesis capítulo 6, onde podemos ler o seguinte: a corrupção do gênero humano. E diz: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, aqui já há uma grande contradição, né? Porque existem linhas ou igrejas evangélicas que ensinam que esses filhos de Deus eram descendentes de Sete. Não admitem que esses filhos de Deus sejam anjos, né? Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Eu já mostrei para vocês o que está escrito no livro do Targum de Jerusalém, que diz que essas mulheres, que aqui na versão João Ferreira de Almeida usa o adjetivo formosas, no Targum de Jerusalém mostra que elas andavam mostrando as carnes, que eram de fato bonitas, mostrando as carnes e com todo o pensamento voltado à prostituição. Algo diferente dos dias de hoje? Não. Não há nada novo debaixo do sol, pessoal. Por isso que o Messias disse que os últimos dias seriam como nos dias de Noé. E nos dias de Noé, o que acontecia? As pessoas comiam, bebiam, mas não era uma comida como daqui a pouco eu vou comer, como de repente você está fazendo a sua refeição agora. Era comer carne humana e beber sangue humano. Era antropofagia e vampirismo. Então, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, era o hibridismo continuado, gerando gigantes e mais gigantes. E a grande maioria desses gigantes, propositalmente, eram do sexo masculino. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então disse Adonai: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Já no livro de Jubileus diz que os seus dias serão 120 jubileus. E se você for fazer a conta, Jubileus era um período de 49 anos, mais um ano que era considerado o ano Shemitah. E no 49º ano, todas as dívidas eram perdoadas, aqueles que eram servos ou escravos recebiam a alforria, a liberdade, por isso que eram chamados anos de jubileus. E se você multiplicar 120 por 50, dará exatamente 6.000. Interessante, né? E no calendário verdadeiro, que é o calendário de Enoque, estamos aproximando-nos do 7º milênio. Então disse Adonai: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aí vem o versículo 4 que diz: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois. Então, na época de Noé, antes do dilúvio, e também depois do dilúvio. Já a Bíblia... Perdão, pessoal. A Bíblia judaica completa, que eu vou ler para vocês aqui agora, diz assim, Gênesis capítulo 6. Diz assim:
Com o passar do tempo, quando homens começaram a se multiplicar sobre a terra e filhas lhes nasceram, os filhos de Adonai viram que as filhas dos homens, deixa eu pular aqui, virar a página, viram que as filhas dos homens eram atraentes e tomaram mulheres para si, todas as que escolheram. Adonai disse: meu espírito não viverá nos seres humanos para sempre, pois eles também são carne. Portanto, sua existência alcançará 120 anos. Os Néfilim, na Bíblia Judaica Completa fala, dá nome aos bois. Os Néfilim estavam sobre a terra naqueles dias e também depois. Segundo o livro de Jubileus, os 200 sentinelas, como são chamados no livro de Enoque, eles foram enviados à terra para ensinar a justiça aos homens. Mas chegando no topo do Monte Hermon, eles fizeram um juramento e eles então decidiram corromper a raça humana e ensinar segredos dos céus aos seres humanos. E, se vocês me permitem, eu quero ler aqui um trecho para vocês. Vou compartilhar aqui a minha tela. E quero ler um trecho do livro Sefer Hanok, ou seja, o livro de Enoque. Esse é o Targum de Jerusalém. E aqui está o livro de Enoque. Vou colocar a tela cheia. Ah, eu abri a outra versão, mas tudo bem. Não tem problema, não. Vamos lá para o capítulo 69, pessoal, do livro de Enoque, que diz assim, olha que coisa interessante. Passando aqui rapidamente. (62) Está aqui, capítulo 69 do livro de Enoque, onde podemos ler o seguinte, os nomes e funções dos anjos caídos, o juramento de segredo. Deixa eu pôr uma balinha aqui, porque a garganta começou a falhar. Diz assim, depois deste julgamento, eles estarão assombrados e irritados, pois serão exibidos aos habitantes da terra. Eis os nomes destes anjos. Estes são seus nomes. O primeiro deles é Samiasa, o chefe. O segundo é Araquiba. O terceiro é Armen. O quarto, Cocabiel. O quinto, Turel. O sexto, Ramiel. O sétimo, Danei. O oitavo, Cael. O nono, Baraquel. O 10º, Azazel ou Azazel. O 11º, Armers. O 12º, Batarial. O 13º, Bazasael. O 14º, Ananel. O 15º, Turial. O 16º, Simapiceel. O 17º, Getarel. O 18º, Tumael. O 19º, Tarel. O 20º, Rumel. O 21º, Azaziel. Estes são os principais, ou chefes, dos anjos, e os nomes dos líderes de suas centenas, e seus líderes de 50 e os líderes de suas dezenas. O nome do primeiro é Jecom. Jecom significa rebelde. Ele foi quem seduziu todos os filhos dos santos anjos e fez com que descessem à terra, conduzindo, deixa aqui para cima, desencaminhadamente a descendência dos homens. O nome do segundo é Asbeel, o qual apontou mau conselho aos filhos dos santos anjos
e conduziu-os a corromperem seus corpos, gerando humanos. Olha o hibridismo aí. O nome do terceiro é Gadriel. Ele descobriu todo o golpe de morte aos filhos dos homens. Ele seduziu Eva e descobriu aos filhos dos homens os instrumentos de morte. O casaco de malha, o escudo e a espada para a matança. Todo instrumento de morte para os filhos dos homens. Estas coisas derivaram de suas mãos para os que habitam sobre a terra daquele período para sempre. O nome do quarto é Penemue. Ele ensinou aos filhos dos homens o amargor e a doçura. E mostrou a eles todo o segredo de sua sabedoria. Quer dizer, eles passaram a ensinar os seres humanos um conhecimento proibido. Por isso, eu tenho repetido aqui incansavelmente que essa tecnologia que temos experimentado, que temos vivido, não é humana. O seu telefone ouve tudo que você fala. A câmera do seu telefone te grava. Você fala alguma coisa perto do seu telefone, mesmo com ele desligado, depois vai lá no FaceTube, no Facebook, perdão, tá lá anúncios sobre aquilo que você estava conversando. Essa tecnologia, meus irmãos, 5Gadu, mRNA, não são tecnologias humanas. São tecnologias nefilíticas. São tecnologias diabólicas. Então, continuando aqui, diz, versículo 11, ele também instruiu os homens na escrita com tintas sobre papel. E com isso muitos se corromperam desde os tempos antigos por todas as épocas até os dias de hoje. Pois os homens não foram criados para fortalecer sua honestidade dessa maneira, por meio de pena e tinta. Mas antes a palavra tinha valor. Hoje tem que assinar um montão de papéis. Os homens foram criados à semelhança dos anjos. Deveriam permanecer honestos e puros. E assim não seriam afetados pela morte que tudo destrói. Todavia, por esse conhecimento, olha aí o conhecimento proibido, eles se arruinaram. E pelo poder desse conhecimento, destruíram-se mutuamente. Aí aqui, veja bem, o nome do quinto é Tamiel. Ele ensinou aos filhos dos homens todo iníquo golpe de espíritos e de demônios. Veja bem, esse anjo caído, Tamiel, ensinou à raça humana todo iníquo golpe de espíritos. Ou seja, trabalho de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, trabalhos para matar, adrenochrome e sacrifícios humanos, e também golpes de demônios. O que mais que ele ensinou? O golpe do embrião no ventre para diminuí-lo. O que é isso? É o aborto. Aqui nos Estados Unidos está uma briga porque o governador do Texas assinou uma lei que está proibido o aborto depois de 6 semanas. E a Hillary Clinton se manifestou. O católico China Joe também se manifestou. E a Suprema Corte votou a favor dessa lei que foi assinada pelo governador do Texas. Então, o país está numa luta, porque a Hillary Clinton, a Jen Psaki, que é a porta-voz da Casa Branca, e o próprio China Joe dizem que isso é um absurdo, é um retrocesso, que a mulher tem o direito de ter opções, porque, afinal de contas, meu corpo, minhas regras. Por isso que a mão do Todo-Poderoso vai pesar sobre essa nação, ou melhor, já está pesando.
Olha o que aconteceu lá em Louisiana, em New Orleans, por causa desse furacão que tem o nome de um demônio chamado Ida. Ida, ou Aida, como se pronuncia em inglês, é o nome de um demônio, de um deus nórdico. Vocês sabiam disso? E agora está em Nova York. Nova York está debaixo d'água, pessoal, tudo inundado. E segundo o Serviço de Meteorologia, outro furacão, das mesmas proporções, está se formando e vai fazer o mesmo caminho do Ida. Então, a mão do Todo-Poderoso já está pesando sobre esta nação. O Barroso, boca de veludo do Barroso, ele quer aprovar o aborto. Esse pessoal aí, descerebrado, ignorantes do movimento Bunda Lelê, mais conhecido como MBL, o Japa vagabundo que nunca trabalhou, o Arthur do Mamãe Caguei, são a favor da liberação do aborto e também das drogas. Agora, veja bem, esse pessoal, eles vão sofrer o julgamento do Todo-Poderoso, mas aqueles que deram seus votos para colocar esse pessoal lá em Brasília também são cúmplices. Esses também irão responder por isso. Se você, brasileiro, que já se fez cidadão e mora aqui nos Estados Unidos e votou no Biden, você é cúmplice da morte dos 13 Marines e dos mais de 180 civis que morreram lá no Afeganistão. Você será cúmplice, tomara que não aconteça, mas se o Talibã pegar os mais de 200, já estão falando até em 1.000, inclusive alunos de uma escola da Califórnia que foram deixados para trás no Afeganistão, se algo acontecer a eles, você que votou no Biden, você também será cúmplice. Isso é muito sério, meus amigos. O golpe do embrião no ventre para diminuí-lo. O golpe do espírito pela mordida da serpente. Olha aí. E o golpe que é dado ao meio-dia pelo filho da serpente, cujo nome é Tabaete. Aí aqui diz, Tabaete, literalmente macho ou forte. E o golpe para diminuí-lo ou o soco com ataque, agressão ao embrião no ventre para que seja abortado. Então, esse demônio aqui, Tamiel, ensinou tudo isso. Então, quando você, mulher, que diz, ai, meu corpo, minhas regras, eu dou para quem eu quiser, eu gosto de dar, eu quero dar, dar, dar. Não tinha uma música assim? Dá, dá, dá. Dum, 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 dum. Dá, dá, dá. Você que gosta de fazer sexo desvairado e sai com todos e com qualquer um, e depois engravida e procura uma clínica para abortar, você está dando ouvidos e obedecendo ao mandamento de Tamiel, desse demônio aqui, e sacrificando o ser que você está gerando no ventre, a entidade chamada Moloque. Por isso, se você não se arrepender, você também será condenada, viu? Você também será condenada. E depois não adianta. Ai, meu Salvador, mas ninguém me ensinou isso, ninguém me disse isso, porque eu não queria vir parar aqui nesse lugar. Não. Sua família estava ouvindo um cara chato lá da Flórida, com tosse de cachorro velho, com aparência de coruja seca, ele estava falando sobre isso, e você, em vez de prestar atenção, olha aqui, ó, você estava vendo revista, Veja, Contigo, você estava fazendo qualquer outra coisa, então foi lhe dada a oportunidade, mas você cuspiu, jogou essa oportunidade na latrina, no vaso. Então não vai ter perdão. Vai ter, assim, choro e ranger de dentes. Isso é o que haverá. Então, voltando aqui, pessoal. Só um momentinho, o que houve aqui? Muito bem. Deixa eu trazer a câmera aqui para mim.
Voltando aqui, pessoal. Então, eu quero agora, onde estão as minhas anotações? Certamente não vai dar para falar tudo, porque esse assunto é muito extenso. Deixa eu ver aqui as minhas anotações, para colocar em ordem aqui rapidamente. O país que fica ao sul do Líbano, que tem a estrela do deus Sicut na bandeira, já que muita gente gosta dessa coisa de eu sou de direita, eu sou de esquerda. O de direita, que esteve aí no Brasil na posse do presidente Bolsonaro, que foi aplaudido pela multidão, mais conhecido como Benjamin Netanyahu, aprovou o aborto até no 9º mês de gravidez. Vocês sabiam disso? Lá no país ao sul do Líbano. Essa é a direita. Tá aí, a conta de luz vai aumentar de novo, não vai? Gasolina já passou dos R$7. Essa é a direita. Vamos lá, tá aqui, tá aqui. Então, eu quero falar sobre os diferentes tipos de Nephilim. Porque esses demônios, essas entidades, irão voltar. Mas eles não estão mortos? Logicamente que, com o passar do tempo, eles foram se adaptando à situação e foram adquirindo hábitos e costumes e se readaptando, e aquelas mutações genéticas, como, por exemplo, a maioria tinha 6 dedos nas mãos, 6 dedos nos pés, uma arcada dentária tremenda, cheias de dentes, muito mais do que qualquer ser humano. Então, eu tenho aqui anotado Refaíns, Anaquins, também tem Zanzumins. E nós vamos ver algumas referências. Tem aí, ao alcance das suas mãos, a sua Bíblia. Eu vou novamente compartilhar a minha tela aqui com todos vocês. Espero que esteja aparecendo. Vou aumentar só mais um pouquinho aqui a letra. Diz assim: existem na Bíblia referências a alguns personagens muito estranhos, muito misteriosos, os gigantes. Das vezes em que são citados, podemos tirar algumas conclusões. Número 1, definitivamente não pertenciam a qualquer povo, tribo ou nação. Número 2, os nomes com que eram designados, Nefilins, Refaíns, Emins, Anaquins, Enaquins, Zanzumins, Zuzis, são todos adjetivos, significando poderosos, fortes, valentes, guerreiros, etc. Porém, com um significado particular, próprio deles, os gigantes. Estranhamente, todos eles pertenciam ao sexo masculino. Veja bem. Então, como se deu esse hibridismo? Não está escrito lá no livro de Gênesis capítulo 6 que os anjos tomaram as mulheres, todas aquelas que lhes agradaram, que eram agradáveis a eles, ou seja, eles copulavam com as filhas dos homens, elas davam à luz a esses seres, logicamente, conforme diz o livro de Enoque, alguns mediam 30 cúbitos, dependendo da medida do cúbito antigo, chegavam a ter 13,5 metros de altura. Então, um gigante de 13,5 metros de altura ter relação com uma mulher de 1,70, 1,75, ia matar a mulher. Certamente,
eles continuaram, os anjos, copulando com as mulheres e gerando gigantes, gigantes e mais gigantes. Mas, Gustavo, eu já li também que existe a possibilidade que nasceram gigantes do sexo feminino. Pode ser que sim. Aqui nesse estudo diz que todos eles pertenciam ao sexo masculino, porque a intenção era destruir Israel, porque Israel teve que lutar em diversos períodos da sua história contra esses gigantes. Número 4, alugavam-se a nações guerreiras para lutarem como mercenários. Tal era o caso de Golias, o qual era filisteu, mas ao que tudo indica era apenas naturalizado. Aqui ficou faltando, está escrito errado. O termo hebraico nefel ou nefal pode significar um monstro ou um homem terrível que domina ou vence outros homens. A Bíblia fala desses nefilins, chamando-se de gigantes. E aí vem a passagem de Gênesis 6:4. Observe quantos sinônimos, quantas tentativas de definir ou classificar aqueles personagens, gigantes, valentes, varões de fama. A tradução brasileira transliterou a palavra e traduziu assim: havia naqueles dias nefilins na terra. Isso são versões antigas, conforme eu li para vocês. A versão João Ferreira de Almeida diz: havia gigantes. Já a versão judaica completa dá nome aos bois, e os nefilins estavam sobre a terra, os filhos de Nefal. Alguns pesquisadores acham que este termo nefilins, traduzido, levando-se em conta o prefixo nef, pode significar caídos, o que deu a ideia para alguns dos anjos caídos que tomaram corpos e se uniram a mulheres da terra. Agora preste sua atenção. Eu vou até fazer o highlight aqui. Na mitologia greco-romana e de outros povos... Estão me chamando de tuberculoso? Não tem problema não. O que é uma feridinha no corpo de um tuberculoso, não é mesmo? Pode chamar, não tem problema não. Mas depois não vem pedir oração, não, hein? Na mitologia greco-romana e de outros povos, existem os relatos dos semideuses, que desciam à terra e eram meio deuses e meio homens, os quais tomavam mulheres humanas para se casarem com elas. Os modernos Daniquens e Colossinos vão mais além na sua imaginação e chegam a afirmar que esses caídos eram, na realidade, descidos, astronautas provenientes de outros sistemas solares ou estelares. Onde é que a gente já ouviu essa história, hein? Que virão seres de outro sistema solar, de outros planetas, irão salvar a Terra da destruição. Ah, tá aqui, olha. Por exemplo, nesse livro aqui, Confissões de um Illuminati, volume 6. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Se o tuberculoso encontra aqui rapidamente, né, como me chamaram aí. Que o Vaticano é um dos maiores incentivadores, depois eu procuro, dessa história da nova era, de que os seres de luz virão para salvar a Terra. As 7 potências brancas, os verdezinhos são maus, os cinzas são bons, e eles virão salvar a Terra, porque, afinal de contas, a luz venceu. Chama o unicórnio, abraça aí uma árvore, a sua irmã árvore, dá um beijo na sua irmã árvore, clama pela deusa natureza, pela mãe natureza. Essa historinha para boi dormir, que nem o Buddy gosta, se eu falar isso no ouvido dele, vai até me morder. Porque tem que ser muito idiota para acreditar nisso,
e deixar de acreditar na santa palavra do Altíssimo. Mas tem gente que gosta de ouvir essas historinhas. Tem gente que gosta, ainda mais quando a pessoa tem um sorriso bonitinho, um sorriso colinos, e fala com uma voz de uma pessoa humilde, coisa e tal, e quando ele solta o jargão, a luz venceu, o pessoal vai ao êxtase, tem um orgasmo mental. Ai, a luz venceu, que maravilha! Ui, vou dar 3 pulinhos. Porque a luz venceu, muito embora eu não tenha nem dinheiro para pagar a minha, mas eu tenho certeza que as 7 potências brancas, os magos, os sábios do universo vão trazer luz. Então, estou sentindo entrar. Estou sentindo entrar. Respira fundo. Aquele mantra. Ai, vem me possuir. Estou sentindo entrar. Estou sentindo. A batata está quente, está entrando. A batata está quente, está entrando, está me possuindo. E estou vendo um unicórnio. Ai, estou vendo um unicórnio. Estou vendo um rinoceronte de asas. Estou vendo um leão ali voando também. Ai, deixa eu dar um abraço e um beijo na minha irmã Sequoia. Vem cá, Sequoia, eu quero te abraçar. Eu quero fazer sexo contigo, Sequoia. Vem, eu quero fazer sexo contigo. Olha, pessoal, sinceramente, eu não tenho paciência, não. Me perdoem, me desculpem, eu não tenho paciência, não. Como eu falei, se eu contar isso para o Bud, ele vem me dar uma mordida, vai me estranhar, vai falar, olha, vai botar a boca dele na minha mão, vai me morder, porque ele não vai me reconhecer. Tem que ser muito idiota, muito retardado, muito possuído mesmo, beliscador de azulejo, para acreditar nessas coisas. Diz aqui, então, repetindo, na mitologia greco-romana e de outros povos, existem os relatos dos semideuses que desciam à terra e eram meio deuses e meio homens, os quais tomavam mulheres humanas para se casarem com elas. Os modernos Dâniken e Colossimos vão mais além na sua imaginação e chegam a afirmar que esses caídos eram, na realidade, descidos, astronautas, Anunnakis, provenientes de outros sistemas solares ou estelares, os quais se casaram com as terráqueas. O fato verdadeiro é que houve gigantes antes e depois do dilúvio. O poderoso caçador Nimrod, líder de Babel, poderia muito bem ser um deles. Isso já foi mostrado aqui no livro do Justo de Jasser, ou Jasher, fala sobre isso. Lembram-se que eu li para vocês? Quando o povo foi espalhado por toda a face da terra, a ideia dos gigantes permaneceu. Em todas as tradições, folclores, lendas e contos de fadas, aparece a figura de gigantes, gênios, ogros, monstros, etc. Até em alguns idiomas orientais, permaneceu o sufixo hebraico, como é o caso dos djinns, dos árabes. As referências dos paleontologistas a homens monstruosos que viveram antes do chamado Homo sapiens, supostamente seus antepassados, referências estas baseadas em achados de ossos maiores do que o normal e não pertencentes a qualquer animal classificado, podem tratar-se simplesmente de ossos de refaíns ou nefilins. Então, o homem de Neandertal, o Cro-Magnon, o Javantropo, o Sinantropo, o Homo pequinensis, o Australopiteco e outros podem ter sido simplesmente refaíns ou nefilins. Mas a ciência, inclusive pastores. Veja a novela da Record, está lá o consultor, vários consultores, inclusive aquele da Igreja Adventista, coloca na abertura
dinossauros. Pastores dizem que entre o primeiro versículo e o segundo há um espaço de tempo que diz: no princípio criou Elohim os céus e a terra. E aí o versículo 2 diz: mas a terra estava sem forma e vazia, porque entre o primeiro e o segundo houve a queda do portador da luz, ou seja, Reliel, e ele transformou a terra em algo sem forma e vazio, e aí surgiram os dinossauros e também o homem de Cro-Magnon, de Neandertal, etc, etc, etc. Se eu contar essa história para o Burr, ele também vai me morder, porque acreditar na existência do homem de Neandertal, que viveu 25 mil anos atrás, Cro-Magnon, 30 mil anos atrás, quando a Terra não tem nem 10 mil anos, aí, meus amigos. Mas existem pastores que pregam isso. Por quê? Porque a ciência ensina assim. Os Anaquins, ou filhos de Anak, foram os mais famosos gigantes da Palestina. Eles habitavam perto de Hebrom, lembrando que Abraão morou em Hebrom, Isaac morou em Hebrom, também Jacó morou em Hebrom, ou seja, se esses gigantes habitavam perto de Hebrom, logicamente, esses personagens, principalmente Abraão, tiveram que travar lutas com esses gigantes. A estatura deles era tão além do normal que 10 dos 12 espias que foram enviados a Canaã compararam-se a gafanhotos diante deles. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números 13, capítulo 13, versículo 33. Vamos ver? Pega a sua Bíblia aí, por favor. Pega a sua Bíblia aí. Números 13, 33. Eu vou ler desde o versículo 31, tá? Diz assim: porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, infamaram, quer dizer, amaldiçoaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha a prova aí. Rodrigo Silva, olha aqui a prova de que depois do dilúvio existiram gigantes, néfilins. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes, e esses filhos de Anak eram descendentes diretos dos filhos dos sentinelas. Então, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak. São descendentes de gigantes daí. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Vamos ver Levítico 18? Volta aí, por favor. Levíticos 18. Diz assim: olha só. Disse mais Adonai a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou Adonai, vosso Elohim. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou Adonai, vosso Elohim. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles.
Eu sou Elohim. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou Elohim. Não descobrirás a nudez de teu pai, ou seja, tal como fez Rúben, o primogênito de Jacó, né? Que deu um pega na Bila, né? Descobriu a nudez de Jacó. Essa expressão descobrir a nudez é ter relação sexual. Então, não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. Mas vocês lembram um vídeo que eu mostrei, que foi feito lá na Argentina, de mães beijando filhos na boca? Ou seja, um incentivo ao incesto. Pessoal, é isso que eles querem. Sabe o que eles querem? É proibido proibir. Vale tudo. Vale dançar homem com homem, mulher com mulher, vale transar com animal, bestialidade, zoofilismo, vale tudo. E o STF está por trás disso, porque o STF, aqueles 11 que ali estão, são todos avatares mandados. Eles obedecem a uma agenda, estão coligados com a Agenda 2030 da satânica ONU. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Aí eu vou pular para o versículo 19. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Nem te deitarás com a mulher do teu próximo para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque. Moloque era a estátua de uma divindade com cabeça de cachorro, com os braços assim. Então, pais sacrificavam o primogênito, colocavam nos braços de Moloque e acendiam a fogueira por baixo. E nós vimos ali o golpe no ventre, que é o aborto, que é um culto a Moloque. Com homem não te deitarás. Ih, rapaz, olha, mexi agora num vespeiro, hein? Hein, Daniel Mastral? Caio Retorno de Jedi Fábio. Felipe Heidrich. Olha isso daqui. Se eles pudessem, eles arrancariam esse versículo. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele. É confusão. Olha, pessoal. Esse versículo 21 aqui, da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque. Foram através desses rituais, desses cultos pagãos que são realizados até os dias de hoje, em datas específicas, que esses endemoniados, tal como eu traduzi aquele vídeo do Steve Benum, querem ressuscitar entidades. Todas as nações, principalmente as nações mais avançadas, industrializadas, G7, G9, G20, são controladas por Néfilins. Todas as nações. Aí, continuando aqui, agora, de onde vieram esses gigantes? Como surgiram? Que terrível acidente genético trouxe à luz esses seres monstruosos? Letra A, uma primeira conclusão é que, indubitavelmente, havia uma semente ou geração maldita na Terra antes do dilúvio. De acordo? De acordo. A semente de Caim, que no livro do Targum de Jerusalém, fala que Caim nasceu do relacionamento entre Havá, ou seja, Eva, e o Malaca, o anjo da morte, que no livro de Enoque, conforme foi mostrado no capítulo 69, se chama Gadriel. Agora, sejam sinceros.
Qual pastor que vocês assistiam, gostavam de assistir, se emocionavam, frequentavam o culto, enviavam seus dízimos e ofertas, falou algo sobre isso em alguma pregação? Eu não lembro de nenhum. Agora sim estão falando, um que outro, mas a grande maioria omite isso aqui. Por isso que o livro de Enoque é odiado, porque o livro de Enoque é uma abertura de olhos tremenda. Como de Jubileus também, como de Jasher também. Por quê? Porque o sistema religioso, principalmente essas igrejas evangélicas que foram criadas pela maçonaria, não tem interesse em que as pessoas tomem conhecimento dessa verdade, mas que permaneçam na ignorância, porque quanto mais ignorante um povo, mais fácil de ser enganado. Simples assim. Porque, infelizmente, não são todos os que leem a Bíblia. E quando fazem, o fazem para decorar versículos, para aparentar conhecimento, que são espirituais. Você vê aí, por exemplo, pessoal anunciando jejum. Ah, eu vou jejuar aí, faz aquela cara de cara de macarrão com ovo, ou aquele cara, ou a cara de bolo com mofo. Triste, né? Para todo mundo, poxa, fulano está jejuando. Poxa, o que a Bíblia ensina sobre fazer o jejum? Manda lavar o rosto, não é mesmo? Que a pessoa não fique triste, porque o jejum é uma oração espiritual. Mas tem gente que faz questão para poder aparentar uma santidade. Deixa eu mostrar uma outra coisinha aqui. Isso acontece e muito nos templos CNPJ. Tá bom? É um convite, mas eu coloquei aqui especialmente para essa ocasião. Heart. Tinha desejo no coração de Jesus to bring fire upon the earth. De trazer fogo sobre a terra. He knew that the Holy Spirit will purify our hearts. Ele sabia que o Espírito Santo ia purificar os nossos corações. He knew that the Holy Spirit will sanctify our hearts. Ele sabia que o Espírito Santo ia santificar os nossos corações. He knew that the Holy Spirit would pour the love of the Father upon our hearts. Ele sabia que o Espírito Santo ia derramar o amor do Pai sobre nossos corações. Ascend the hill of the Lord. Por isso as escrituras dizem: quem vai subir a monte do Senhor? Who will stand in his holy place? Quem vai permanecer no lugar santo? He who has clean hands and a pure heart. Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Who has not lifted up his soul to an idol nor sworn deceitfully. Que não levantou sua alma diante de ídolo. This is the generation of those who seek him, who seek your face. Essa é a geração que está buscando e procurando a face de Deus. From Marília, Brazil, the youth of Brazil belong to Jesus. Vocês acham que isso daí é o Espírito Santo? Sinceramente. Me mostrem, por favor, um versículo na Bíblia que coaduna com isso aí, dizendo que é manifestação do Espírito Santo. E que movimento de mão, hein? A luz venceu, aí cai todo mundo estrebuchando, parece que está tendo um ataque epilético ou levando um choque. E quantas pessoas ou quantas igrejas você foi de visita ou até frequentou e que ensinavam, o ungido que estava lá pregando, ensinou que isso é a manifestação do Espírito Santo. Onde? Onde está escrito isso na Bíblia? Não tem nenhum lugar. E ficam rodopiando, outros se vestem de branco, coisa e tal, e tem, Mardokai. Onde está escrito isso? Não tem nenhum lugar, pessoal. Em absoluto.
Em nenhum lugar. Me mostre, por favor, na Bíblia. E varão sentiu o toque da ponta do anjo nas minhas costas. Sentiu foi outra coisa. Sentiu foi outra coisa, e não foi de um anjo, não. Se tem rego, tem fogo. Se tem fogo, tem rego. São essas doideiras, são essas maluquices. Por isso que, infelizmente, o pessoal que frequenta templos, esse pessoal não está preparado. Tudo que nós estamos vivenciando agora são ajustes. Estão testando uma coisa aqui, ó, já vamos para o terceiro beijo. Já vamos começar a anunciar, massificar o terceiro beijo. Deve ter gente aí, eu estava vendo aqui no chat, uma senhora comentando, meu marido terceiro beijo na segunda-feira. E como disse aquele ungido lá da Ministério Madureira, da loja maçônica Ministério Madureira, eu vou tomar aqui, 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 aqui. É isso, pessoal. E quantos ungidos já foram mostrados aqui, inúmeros, que vocês conhecem, que estão falando para as pessoas. Tome a menina veneno, tome a menina veneno. E as pessoas que estão recebendo beijo estão partindo para a cidade dos pés juntos. Estupidamente. Estupidamente. Então, essa tecnologia não é humana, meus queridos. Isso é apenas um teste. Eu acho que nem essa elite maldita pensava que seria tão fácil assim. Bastou criar um pânico, um medo, e através do medo tem todo o mundo controlado. Logicamente que lá na Europa, por exemplo, as pessoas não estão aceitando, a Austrália também, com medidas draconianas, prendendo todo mundo, celebrando construção de campo de concentração. Aqui nos Estados Unidos também uma luta tremenda. Mas através do medo eles estão controlando. E contando com a ajuda inestimável desses ungidos, que só pode alcançar a cura através, sim, do beijo da Mulher-Aranha, aí a coisa ficou mais fácil. Por isso, meus amigos, eu não tenho paciência. A mão do Todo-Poderoso vai pesar sobre esse pessoal. E quando chegar a marca, vai ser uma coisa de louco. O pessoal vai fazer fila. O pessoal vai ficar doido para tomar a marca, para receber a marca. E não vai ser preciso se deslocar para ir a um lugar, como muitos estão fazendo, para receber o beijo da Mulher-Aranha, não, da Menina Veneno. Poderão receber no conforto da sua casa, através do computador, através da telemedicina. Simples assim. Por quê? Porque as pessoas já estão sendo controladas. Eu mostrei, se não me engano, foi na última live, que até através de lâmpadas das ruas, lâmpadas LED, da cor púrpura ou roxa, eles vão controlar as pessoas. De onde vem essa sabedoria, esse conhecimento? Vem do cérebro humano? Não, isso é diabólico. Isso é diabólico. E as pessoas, não poucas, estão tragando esse engodo, esse engano, com um sorriso nos lábios. Tomam e gritam, viva o SUS! Ele não! Fora Bolsonaro! É incrível, pessoal. É incrível. Está lá. Israel, pessoas que já tomaram as 2 doses terão até 6 meses para tomar a terceira. Se não tomarem, perderão o status do passaporte de saúde
das 2 doses anteriores. E apareceram 11 mil casos de pessoas que já haviam tomado os 2 beijos. Como é que pode? Ou seja, está claro, evidente, cristalino, transparente, que isso não imuniza ninguém. Vamos lá. Aquela historinha que eu já contei aqui. Vamos supor que você, Papudim, gosta de esportes radicais e você gosta de saltar de paraquedas, né? Aí você, poxa, queria comprar um paraquedas, mas o preço está tão alto. Olha, cara, eu tenho uma empresa pequena que fabrica paraquedas e eu posso te vender por um preço módico, em 6, 12 vezes. Poxa, a gente se conhece já há tantos anos, não precisa ter pressa não. Só tem um porém. Ah, é, Gustavo? Qual é esse porém? Olha, de cada 10 paraquedas que eu fabrico, 5 não abrem. Você vai comprar meu paraquedas? Você vai se meter num avião, subir e se jogar lá de cima, sabendo que 50% é 50-50, 50% pode abrir, como 50% pode não abrir? Isso também é o beijo da menina veneno. Não imuniza ninguém. Eu peguei Covid, graças ao Pai não tive febre, não tive falta de ar, não tive nenhuma complicação. Me tratei com vitaminas, me tratei com diversos chás, ainda estou com essa tosse de cachorro velho, está passando, melhorou, pelo menos, lembra daquela live que eu queria falar sobre esse assunto e eu não consegui, então, melhorei. Se quem me chamou de tuberculoso hoje, se tivesse visto aquele dia, eu falei, o cara está morrendo, está com o pé na cova. Estou ainda me cuidando, já mandaram o resultado do exame, já não tenho mais o Covid, já estou liberado para possivelmente semana que vem já vou ter que voltar para o escritório, onde somente eu não recebi o beijo, todos os demais receberam beijo. Então, peraí, se eu estou lá no escritório, eu sou o único que não recebeu o beijo, e os demais receberam, onde eu peguei esse Covid? No meu caso, eu peguei da Márcia. Ela pegou de alguém, eu peguei da Márcia. Mas vamos supor que somos 6, então eu sou o único que não recebeu os beijos e os outros 5 receberam. Aí, de repente, brota lá um Covid lá no escritório. De onde veio? Ah, veio do Gustavo. Não, peraí, eu já criei anticorpos. Não preciso injetar grafeno, substituir o anticorpo, o sistema imunológico que o Todo-Poderoso colocou dentro de mim com o seu nome, com a sua marca, substituí-lo por algo inventado por mentes doentias, que recebem instruções de néfilis. Porque é isso que as pessoas estão fazendo. Conforme eu mostrei a vocês, 32 mil pessoas já foram para a cidade dos pés juntos aí no Brasil, que tomaram os 2 beijos. Inclusive, eu tenho até que mandar essa reportagem para o Rafael Rosa, ele me pediu, só que está lá no outro computador. Eu vou mandar para ele 32 mil pessoas. Pessoal, isso é um teste que está sendo dado em doses homeopáticas. Sinal de que algo muito mais forte está por acontecer. E volto a enfatizar aqui novamente, essa sabedoria não é humana, é diabólica. De seres que ensinaram aos seres humanos, entidades que ensinaram aos seres humanos, um conhecimento proibido. Continuando aqui, só mais um pouquinho. Vamos lá. Letra B. Outra conclusão, eu estou aqui. Ó. Outra conclusão é que esta aberração genética surgiu concomitantemente à união espúria dos filhos de Deus com as filhas dos homens, no original, com as mulheres dos homens. Uma terceira conclusão, passando aqui para a letra C, inferida do texto bíblico, é que logo após as filhas dos homens terem gerado filhos, estes filhos nasceram deformados,
gigantescos. A tradução de estes eram os valentes, Gênesis 6,4, pode ser substituída tranquilamente por estes eram os gigantes. Letra D, estranhamente, logo depois desta consequência genética, Deus viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, Gênesis 6,5, e resolveu limpar a terra de toda a semente maligna. E hoje eu vou parar por aqui, porque eu quero falar um pouquinho sobre esse tema semente. E hoje, pessoal, essa semente continua atuante. Veja bem, tem aqui o livro A Doutrina Secreta de Israel, que explica o Zohar, que no capítulo... Eu já li diversas vezes isso para vocês, mas eu vou ler novamente, tem muita gente chegando aí nos canais que ainda não ouviram sobre isso. Está aqui, ó. Página 87 do livro A Doutrina Secreta de Israel. Está aqui, ó. A árvore... Opa, para cá. A árvore da vida, da Kabbalah, e diz assim: assim como existe uma serpente abaixo, a qual ainda trabalha no mundo, também existe uma sagrada serpente acima, a qual vela pela humanidade em todos os seus caminhos e direções, e restringe o poder da serpente impura. Isto é um dos adornos ou enfeites do trono celestial. Ou seja, para o pessoal de Black and White, o verdadeiro Messias é a Nahash, a serpente. Esse é o Messias que eles estão esperando. Sendo que, nessa coisa toda de Messias, como ensina esse livro aqui, Os Segredos da Cabala e o que os cristãos necessitam saber, eles creem em 3 Messias. Há uma outra linha de pensamento que crê no Messias Gêmeos, e a que mais, vamos dizer assim, que é mais popular entre eles é o Mashiach ben Yosef, que guiará Israel a vitórias em guerras, e o Mashiach ben David. Sendo que esse Mashiach ben David, na realidade, é a Nahash, a serpente. Aqui, conforme eu li para vocês, esse livro descreve o culto da Sagrada Serpente. Tem aquele rabino brasileiro que mora lá em Israel, e que uma pessoa, quando eu comecei a mostrar essas coisas, a falar sobre essas coisas, perguntou no chat dele: Rabino, conta pra gente aí sobre o culto da Sagrada Serpente. Olha, eu estava vendo, no dia que foi feita a pergunta, eu vi que o rosto dele ficou vermelho, mudou a feição do rosto dele, e ele até desconversou sobre esse assunto. Mas é a pura realidade. O Mashiach que eles estão aguardando, o Salvador que eles estão aguardando, é a Nahash, a serpente. Isso é o sionismo. Isso é a Kabbalah, o Zohar, o Talmud. Pessoal, tem muita coisa, ensinamentos e doutrinas que foram inseridos dentro dos cultos dos templos CNPJ, que vêm desses ensinamentos do Zohar, do Talmud, da Kabbalah. Pastores ensinam isso. Daniel Mastral defende isso. Que não tem nenhum problema. Fala do poder das pedras. Isso é esoterismo, pessoal. Vai inaugurar um templo, enterra a Bíblia. Enterrar a Bíblia, isso é maçônico. Enterra a Bíblia no seu coração, mas não enterra na areia, não, na terra, não, como se fosse um defunto. Isso é um ritual maçônico. É o que mais o Pedir Macedo realiza quando vai inaugurar um templo. Ele enterra uma Bíblia. Isso é maçônico. O pai dele era maçom. Ele é maçom.
Todos esses líderes aí, a maioria desses líderes que nós conhecemos, são maçons. Ou fazem servicinhos para a maçonaria. Essa terceira dose, isso que, como o Dudu, o prefeito do Rio de Janeiro, e quer implantar o passaporte, somente poderão frequentar lugares, pessoas que tiverem esse passaporte, isso é a ideia da maçonaria. Simples assim. Procure na sua cidade, você vai ver que na entrada ou na saída da sua cidade, você vai encontrar símbolos maçônicos. A maçonaria não tem 300 anos como a loja lá de Londres celebrou no Albert Royal Hall os 300 anos da maçonaria. A maçonaria começou na construção do Templo de Salomão. Aí vem o Pedir Macedo e constrói o Templo de Salomão, aí em São Paulo. Abre os seus olhos. E quantos pastores fazem questão de dizer grande arquiteto do universo? E são esses que muitos têm confiado até a própria vida. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra fala, você pode pegar o livro de Atos dos Apóstolos e eram batizados em nome, João Ferreira de Almeida, em nome de Jesus, ou em nome de Yahshua, ou Yeshua. Por isso que eu vou me batizar novamente. Porque, infelizmente, eu fui batizado assim. O dízimo, não sei se todos tiveram aqui a oportunidade de ver aquele meu debate com o pastor da igreja do RR Fala Mansa Soares. Eles sabem que o dízimo não é como eles ensinam. Não existe dízimo mensual. Dízimo da dupla honra dobrado, ou como o boiadeiro Valdemiro ensina, 30%. Isso não existe. São ensinamentos pagãos. Então o diabo tem deitado e rolado. O diabo tem aprontado, tem enganado pessoas. De norte a sul, de leste a oeste. Existem sim aqueles que são sinceros, mas são poucos. São pouquíssimos. Porque aqueles que estão de frente, que têm programa de rádio, televisão, que podem gastar verdadeiras fortunas, são esses que têm controlado as pessoas que frequentam os templos. Eu mostrei o vídeo aí do Samuel Ferreira. Olha o chão da igreja. Pergunta lá, assembleano. Por que o chão do Ministério da Assembleia de Deus em Madureira, o chão é quadriculado, o chão maçônico? Pergunta. Não tem nada a ver com a estética da igreja, mas colocaram o chão lá quadriculado. Por quê, hein? Por quê? Porque as entradas das igrejas, principalmente igrejas Universal e Batista, tem um triângulo, as colunas maçônicas, tudo lá. Para pensar. Não precisa acreditar no que eu estou dizendo aqui, não. Veja, estude, pesquise, em vez de perder seu tempo vendo BBB, A Fazenda, essa sujeira, esse lixo que é consumido, esse veneno, esse grafeno televisivo, estude, leia, invista seu tempo naquilo que é pão, naquilo que vai lhe alimentar. Bom, vou ficando por aqui, já tem 1h38. Logicamente, nós vamos continuar, tem muita coisa a ser dita ainda sobre esse tema. É um tema que eu gosto, e por que eu tenho enfatizado ou dado ênfase a esse tema? Porque o próprio Messias disse que nos últimos tempos seriam como nos dias de Noé. Olha, Lantrosa aí. Tudo bom, minha querida? E esses dias estão chegando.
O homem cenoura estava doido para anunciar a existência de seres extraterrestres. O próprio ex-responsável pelo Programa Espacial de Israel disse, eu mostrei aqui para vocês, ele falou sobre a existência de uma federação galáctica. E o homem cenoura estava doido para anunciá-los, mas eles disseram, não, ainda não, porque os seres humanos não estão preparados ainda para receber-nos. Ou seja, são demônios. São demônios. Teve o presidente falecido Eisenhower, recebeu demônios na Casa Branca. Eu tenho aqui o vídeo, mais de 1 hora, eu vou traduzir isso para vocês dentro desse tema aqui. São demônios, pessoal. Não existem seres extraterrestres, Área 51, que tem lá um homenzinho cinza que foi capturado, coisa e tal. São demônios. Ah, Gustavo, você não acha esquisito, não? Poxa, esse mundão de meu Deus, esse universo, e só a Terra é habitada? Isso é ensino da nova era. É o ensino lá do Sorrisinho Colinos, do Luiz César, que, aliás, tem feito várias lives com pessoas que se dizem cristãs, né? Que se dizem cristãs e estão caindo nessa conversa fiada. Estão caindo nessa mentira. E pessoas com canais grandes. Aí você vê quantos estão sendo influenciados por essas mentiras. Por isso que eu combato. Combato e combato mesmo. Quer processar? Entra na fila. Processo, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. E vou continuar falando até quando meu Salvador me permitir. Porque já não sou eu quem vive, mas Adonai que vive em mim. Como ele vive em você também. E o viver é Yeshua, o morrer é lucro. Quer me matar? Só vai apressar o meu caminho de volta para casa. Porque a gente não pertence a esse mundo aqui, pessoal. Nós não pertencemos a este reino. Conforme o próprio Messias disse, o meu reino não vem com visível aparência, ele está dentro da gente. E esse reino que está dentro da gente, ninguém pode tirar. Por isso, se você ainda não tomou o beijo, não tome. Não tome. Ah, você está dizendo que o beijo é a marca da besta? Não disse isso, mas que é uma preparação sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Bom, meus queridos, muito obrigado a todos. Temos 514 pessoas acompanhando, acho que aqui é no canal Projeto Ezequiel 33 e 318 no canal do Gustavo, mais alguns no Twitch que eu ainda não vi. Muito obrigado a todos. Quero lembrar-lhes que na quinta-feira que vem, ou seja, hoje é dia 2, vai ser no dia 9, estarei numa live lá no canal do Maurício Zimmermann, do Insurgentes, juntamente com, qual o nome do canal novamente? Quebrando a Raiz do Sistema, com o João Paulo. E eu acho que o Maurício vai convidar mais pessoas. Vai ser muito legal e eu gostaria de pedir, se possível, a família 5%, que chegassem juntos lá também. Vamos marcar presença, tá bom? Vanessa Ribeiro, moro na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Aqui na entrada tem um esquadro e compasso, o símbolo da Rotary. Eu sei, eu servi aí no Parque de Material Bélico, na Estrada do Galeão, e de fato tem. Aí vem o Silas Malafaia e diz que o Rotary e o Lions Club não tem nada a ver com a maçonaria. É, para acabar. Tem uma escola municipal aqui chamada de Rotary. Pois é. Essa é a apostasia, meus amigos. Por isso que o Todo-Poderoso vai tirar as máscaras desses apóstatas enganadores para que todo o povo veja quem é quem. Gustavo, nosso Senhor Jesus proteja você e todos nós. A você também, Eduardo Lima. Beefcakes, o doutor Pedrosa é o Atalai que desmascarou a maçonaria evangélica no Brasil. Oremos por ele, pessoal. Correto. Correto. Ele está fazendo, fez 2 lives aí, 2 partes, 4 horas de live. Ele sentou o pau no Dudu, o prefeito do Rio de Janeiro. Tem que falar mesmo, pessoal.
Se a gente não clamar, as pedras clamarão. Você quer que uma pedra tome o seu lugar no reino dos céus? Não, eu quero aquilo que é meu, nem mais nem menos. Aquilo que o Pai já preparou e tem separado para mim. Não vou permitir que ninguém se aposse daquilo que o Pai já separou, já está lá separado, guardado para mim. Pelo tweet, Drum Noyari 224. Quem lê, entenda. Aquele que tiver o sinal pode ser uma vacina, quem tiver o número pode ser uma tatuagem ou uma marca. Sim, pode ser. Jefferson Dutra. Gustavo, por favor, tira uma dúvida. Na CCB, quando eu fui batizado, além de ser uma piscina de água morna, eles dizem em nome de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenho dúvida. Eu também fui batizado assim, Jefferson. Por isso eu vou me batizar somente em nome de Yahshua. Procurem livro do Atos dos Apóstolos, os batismos que eram realizados, e vocês verão isso.